Bendito seja o nome de Jesus. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Todos nós esperamos por esse momento, né, pastorina? Aleluia! Aleluia! A cada dia que passa, caminhamos para esse dia. Dia de surpresa para cada um. Este sol que agora brilha, um universo aquecendo a terra não existirá. E a lua que ilumina a noite, tão formosa quando está cheia, não existirá. E as estrelas todas cintilantes são tão belas lá no firmamento, não existirão. Porém, existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será. Ficará inerte em meio à escuridão. Este mundo ficará abalado quando o pleno dia e negra noite se tornar. Porém, existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será. Luz da cidade. Porém, existe um lugar que não precisa de um sol brilhante ou noites de luar, pois a glória do Senhor ali será. Luz da cidade, luz da cidade. Vou cantar um hino agora aqui, eu e a minha mãe. O Espírito Santo aqui está mandando eu cantar. Então nós vamos cantar. Aleluia. Pássaro Livre. É um hino que Glória! tem marcado a história da minha vida. E eu creio que tem marcado a história de muita gente, né, pastorina? É verdade, aleluia, porque não tem nada mais precioso que a liberdade. Livre, livre de verdade. Livre, pode fazer o que quiser, mas se não agrada a Deus, eu não faço. Isso é ser livre. Isso é ser livre. Ter escolha. Aleluia! Poder servir a Deus com todo o entendimento, com toda a sua força. Isso é ser um pássaro livre. Muitos querem, mas não conseguem porque estão aprisionados com o lado contrário, pelos laços do inimigo, aprisionado nos vícios, aprisionado de muitas maneiras. Tem gente aprisionado aí
que eles querem, mas não conseguem. Amém. Mas Jesus, né, o carpinteiro pregador está passando, né? Amém. Tá. Onde o carpinteiro pregador passa a libertação, a liberdade em Cristo Jesus. Para você que está nos assistindo pelas redes sociais, você pode estar como um passarinho ferido, preso pelo predador. Mas Jesus está aqui hoje para te dizer: há esperança no nome de Jesus. E hoje, se você aceitar, você pode ser livre e também cantar essa canção. Amém. Aleluia. Como um passarinho ferido pelo predador, caído em meio ao deserto, na escuridão, tudo parecia acabado, estava condenado a morrer. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Foi quando eu encontrei o bom samaritano. Olha só o que ele fez. Deu-me nova vida, me fez vencer tudo, curou as feridas, curou as feridas, deu-me seu amor. E agora que nós podemos, olha só, posso voar livremente para onde eu quiser. Aleluia! Isso é liberdade. Aleluia. Posso cantar no horizonte com liberdade. Aleluia! Pois as feridas já foram saradas pelo sangue de Jesus. E alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro estou. Sou eu como um pássaro livre, pronto para voar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Esta liberdade foi comprada ali na cruz com o sangue precioso de Jesus. Foi Ele que comprou, porque eu e você não podia comprar. Aleluia. Glória a Deus. Posso voar livremente para onde eu quiser. Aleluia. Posso cantar no horizonte com liberdade. Pois as feridas já foram saradas. Aleluia. E alçarei meu voar para a glória. Em Cristo encontrei liberdade, com Ele seguro estou. Sou eu como pássaro livre, pronto para voar. Sou eu como pássaro livre,
pronto para voar. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deus fiel. Aleluia! Oh, glórias a Deus! Aleluia, glória a Deus. Aleluia! Muitos de nós, há muitos anos atrás, estava preso neste mundo. Aleluia. Mas um dia nós encontramos com o bom samaritano que é Jesus Cristo. E Ele nos arrancou do mundo do pecado, nos tirou lá do mundo e nos colocou em liberdade. Por isso hoje nós cantamos. Por isso hoje nós pregamos. Por isso hoje nós anunciamos o Evangelho. Para que todos aqueles que estão presos como um dia eu e você estávamos, possam alcançar também a liberdade para começar uma vida nova com Jesus Cristo. Aleluia. E para você que já aceitou Jesus, que está nos escutando nessa noite, continua firme com Jesus. Porque não há outro caminho, só há um caminho a seguir, que é Jesus Cristo de Nazaré. Temos que ser fiéis, porque tudo na vida do ser humano tem um porém. Porque se nós não somos fiéis, não poderemos um dia alcançar aquela glória, aquela majestade, aquela grandeza, quando nós encontrarmos com Jesus Cristo na glória. Agora, vamos passar, meus irmãos, para a mensagem da Palavra de Deus com a pastora Michele Vieira. Passa aqui, filha. Que Deus possa te usar. Vou orar por você. Grandioso, soberano Deus, eu levo na tua presença a tua serva. Usa ela mais uma vez nas tuas mãos, como sempre tem usado. Dá força, dá coragem, para ela, Senhor, anunciar para nós, para a tua igreja, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Usa mais uma vez nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Já podemos aqui sentir a presença de Deus neste lugar. Glórias a Deus, aleluia. Porque o mais importante já está aqui, que é o nosso Senhor Jesus. Tudo é para a glória dele, para a honra dele. E nós estamos aqui somente como instrumentos do nosso Deus. Hoje eu pedi a Deus uma palavra para trazer para a igreja. E essa madrugada eu acordei. O Espírito Santo tem ministrado muito comigo sobre restauração. Essa foi uma semana em que Deus falou muito com pessoas na rua. Deus me direcionou aos lugares certos nessa semana. Porque quando eu saio de casa para fazer qualquer coisa, eu peço, Senhor, eu sou vaso teu, não sou nada. Mas se o Senhor quiser falar com alguém através de mim, o Senhor me direciona aos lugares certos, aonde o Senhor tem algo para falar. Porque tem almas sedentas. Essa semana eu entrei em alguns lugares onde o Espírito Santo me direcionou para eu entrar, e ali o Espírito Santo bradou. E eu fiquei assim, como tem almas sedentas pela palavra. Vasos quebrados, vasos que um dia foram vasos, hoje não estão mais na presença de Deus. E o Senhor falou muito com pessoas acerca de retornar ao lugar para onde foi chamado. Por inteiro. Aleluia. E nós estamos vivendo um tempo em que se cumprem as profecias bíblicas. Glória a Deus, aleluia. Que antecedem a volta de Cristo. Verdade.
em que o Espírito Santo está chamando o povo para santificação, arrependimento, avivamento e para voltar para o lugar. Porque muitas vezes, essa semana, Deus falou muito ao retornar ao lugar espiritual de onde foi chamado. Não é um lugar físico, não é a placa da igreja, mas ao lugar espiritual, como o Senhor falou nessa semana, pastores, com pessoas afastadas da igreja, para retornar ao seu lugar espiritual em que foi chamado. Porque tem muitas pessoas que se distanciaram da presença de Deus e não conseguem mais retornar. E o Espírito Santo tem chamado as pessoas de volta para o lugar espiritual. Não só porque fazem falta naquele lugar, mas também porque é tempo de preparação, é tempo de avivamento, de arrependimento, de voltar ao primeiro amor e de querer a presença de Deus. E essa madrugada o Espírito Santo me acordou com uma música falando novamente sobre os vasos. E hoje eu procurava uma palavra para trazer para a igreja e eu abri a Bíblia e pedi: Espírito Santo, eu não tenho nenhuma palavra, me dá uma palavra que o Senhor quer ministrar. O Espírito Santo começou a ministrar muitas músicas comigo que falam sobre o amor de Deus, sobre como Deus, Ele ama o pecador e o quanto Ele deseja que o pecador se volte para Ele. Aleluia. Porque não é desejo de Deus. Deus não criou o homem para o inferno. Deus criou o inferno para Satanás e os anjos que se rebelaram contra ele, mas não para o homem. O inferno não foi feito para o ser humano. O ser humano foi feito para caminhar lado a lado com Deus. Como eu falava hoje para um senhor ali, aqui na São Luís, que o desejo de Deus é caminhar lado a lado com o ser humano. Aleluia! Então o desejo do coração de Deus é que o homem se arrependa do seu mau caminho, se volte para Ele, mas não por metade, por inteiro. Deus não quer nada pela metade. Deus não quer ninguém em cima do muro. Em cima do muro, quem gosta é Satanás, porque a pessoa está em cima do muro, ela acha que está servindo a Deus, mas na verdade não está servindo a Deus, está servindo a Satanás. Porque Deus não aceita divisão. A palavra de Deus nos afirma que Deus não aceita divisão. Não aceita dividir a adoração. Então, se a pessoa está em cima do muro, qual que é o Senhor que ela está servindo? A Deus que não é. Em cima do muro está mais para o lado de Satanás do que para o de Deus. E Deus falou muito a semana inteira sobre isso. E hoje o Senhor ministrou comigo a palavra. Eu abri a palavra, pedi confirmação para o Senhor. Quando eu pedi a confirmação para o Senhor da palavra, o Espírito Santo cantou para mim: eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Aleluia. E eu convido a igreja a se pôr de pé para nós lermos uma palavra muito conhecida, muito pregada. Mas hoje o contexto que Deus quer nos trazer e falar com a igreja é um outro contexto. Aleluia. É Jonas capítulo 3, verso 1. Até o final do verso 1, do 1 ao 10. Quando a igreja achar, diga amém. Aleluia. O Deus que restaura, o Deus que aviva, o Deus que ressuscita
mortos espirituais está aqui nesta noite. O mesmo que deu a ordem aos ossos secos para criarem vida e se tornar novamente um povo, é o mesmo que está aqui esta noite. Aleluia! E assim diz a palavra do Senhor. Jonas capítulo 3, do 1 ao 10. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. E os homens de Nínive creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Então ele levantou-se do seu trono, tirou de si as suas vestes, cobriu-se de saco e sentou-se sobre as cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê alimentos, nem bebem água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos, clamem fortemente a Deus, convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há em suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho. Então Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria e não os fez. Amém até aqui. Nínive era um povo descendente de assírios, sanguinários e cruéis. Nínive, digamos assim, lá mais o baixo da sua crueldade eram que eles simplesmente estrangulavam, decapitavam, estrangulavam os seus inimigos. Naum, mais para frente, 150, 140 anos depois do profeta Jonas, Naum descreve essa cidade como uma cidade que está ensanguentada, de tão maus e perversos que era esse povo. Uma cidade cheia de mentiras, de engano, de feitiçarias e de todo tipo de pecados e maldades. Voltando para a época de Jonas, porque Naum foi 140 anos depois que profetizou a destruição permanente do povo de Nínive, porque voltaram a se corromper. Mas, na época de Jonas, o povo que era sanguinário, violento, voltado a todo tipo de ocultismo, feitiçarias, idolatria, cheios de todo tipo de pecados. Não preciso citá-los aqui, vocês conhecem a história. Porém, Deus olha aquele povo. Aqui o capítulo 3 aqui diz, o título diz a conversão de Nínive. A conversão de Nínive. Olha só. Um povo cruel, um povo sanguinário, um povo idólatra, um povo dominado pela feitiçaria, por todo tipo de pecado e crueldade que se possa imaginar existia no meio desse povo. Mas olha como é o amor de Deus. Deus ministrou comigo hoje sobre o amor pelo pecador. Aleluia. Nós servimos um Deus de amor. Nós servimos um Deus que olha o pecado do ser humano. A palavra diz que Deus
Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Então eu vejo aqui um Deus que olha para um povo distante dele, um povo sanguinário, um povo cruel. Eu imagino assim, dá pra gente imaginar como era a crueldade. A gente vê a nação, né, hoje do Islã, que é uma nação cruel, né? Uma nação cruel. Imagina nessa época que não existiam tantas leis como existem hoje, como não era esse povo na crueldade em que tratava os seus inimigos. Aleluia. Imagina um povo que não temia a Deus. Um povo que não seguia as leis de Deus. Um povo que não dava ouvidos a Deus. Um povo que confiava em si e na sua própria força, na sua própria sabedoria, nos seus deuses com D minúsculo. Um Deus que não conhecia, um povo que não conhecia Deus. Mas olha o amor de Deus para esse povo. Aleluia. Deus olhou para o povo e se indignou. Porque a palavra que ela vem nos afirmar que Deus se indigna, ele se ira. Aleluia. É um Deus de amor, sim. É um Deus de misericórdia infinita, sim. Mas é um Deus também de indignação. É um Deus também de ira, porque ele se ira com o pecado. Ele se ira com a injustiça. Lá nós vamos ler que as 7 coisas que Deus abomina. É um Deus que abomina. É um Deus que se ira com o pecado, com a injustiça, com a desobediência. Aleluia. Mas é um Deus que olha um povo na sua rebeldia, na sua incredulidade, nas suas feitiçarias, no seu intuito de fazer maldade aos seus inimigos, e eu creio que entre si também, como lá na época de Noé, o povo era mau entre si. O povo cometia crueldade e atrocidades entre si. E eu creio que esse povo aqui também não era só com os inimigos, que eram cruéis, mas também entre si praticavam crueldade, praticavam crimes. Aleluia. E aí Deus olha para esse povo. Aleluia. E se ira, se indigna. Aleluia. E aí envia um profeta. Olha a misericórdia, um povo que não pertencia a ele. Era um povo que era inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. Aleluia. Mas olha o amor de Deus para esse povo. Ele olha o povo, se indigna, se ira. O Senhor poderia repentinamente destruir o povo, porque o pecado cheirava mal perante as narinas de Deus. Então Deus poderia ter simplesmente destruído o povo sem aviso, porque era um povo mau, era um povo de obras más, era um povo cruel. Mas Deus olha o povo, se indigna com o povo, se ira com o povo e envia um profeta. Aleluia. Deus dá a chance, a oportunidade para o povo. 40 dias. Aleluia. O meu projeto, a minha ira contra o povo é, em 40 dias, se o povo não se arrepender, vai ser destruído. E não seria destruído somente as pessoas, mas todo tipo de animais que existia ali. Tudo seria destruído, aniquilado. Mas então Deus envia um profeta. Ah, misericórdia de Deus. Aleluia. Ele nunca faz algo sem antes avisar.
Ele nunca faz algo sem antes dar uma oportunidade, porque Deus, Ele é um Deus de oportunidades. É verdade, Pai. Aleluia. E quando eu lia, o Senhor Espírito Santo falava comigo, Deus de oportunidades, Deus longânimo, Deus não se ira facilmente, mas quando se ira, a palavra diz, Ele não se ira facilmente. Eu imagino, para Deus se irar com o povo, o tamanho da crueldade e da miséria espiritual que esse povo vivia. Aleluia. Então Deus envia o seu profeta lá e diz, dentro de 40 dias, se o povo não se humilhar, será destruído. E o que me surpreende, o que me alegra também nessa história em si, é que o povo não conhecia Deus, não era o povo de Deus, era inimigo do povo de Deus, era inimigo de Israel, não temia esse Deus, aleluia, não seguia as leis de Deus, talvez nem conhecessem as leis de Deus, porque o Senhor vem falar aqui, ó, no capítulo 4, com Jonas, que o povo não sabia discernir entre sua mão direita e sua mão esquerda. Então era um povo ignorante na fé. Aleluia. Aleluia. E aí, imediatamente, esse povo se voltou para Deus. Aleluia. Eu não sei se vocês conseguem entrar dentro desta palavra e ver o peso da decisão imediata. Não foi um povo que ficou resmungando, não foi um povo que ficou duvidando, não foi um povo que ficou titubeando, foi uma resposta a Deus imediata de arrependimento. Aleluia! Um povo ignorante na fé, um povo extremamente cruel, dominado por ocultismos. Mas não reclamou, não ficou dizendo, por que Deus vai me destruir? Ainda querendo se justificar. Não tentaram justificativa. Aleluia! Não tentaram defesa própria. Não se defenderam porque reconheceram que realmente eram pecadores e mereciam aquele castigo. Aleluia! Então eu me maravilho aqui na resposta imediata que o povo deu a Deus. O profeta falou e imediatamente o povo se voltou para Deus. E aí foi alguém lá no rei, contou para o rei, e o rei imediatamente. Porque a gente vê histórias aqui de reis maus, reis de outras nações que se voltavam contra Deus, que questionavam Deus, que se rebeliavam contra Deus, que não se rebaixavam, se achando dos próprios deuses. Mas esse rei, não sei o nome dele, mas esse rei, ao ouvir o que o mensageiro foi levar para ele, sobre a profecia de Jonas, imediatamente, aleluia, não questionou, não perguntou, não quis se defender, ele reconheceu que realmente o povo era cruel e merecia ser destruído. Imediatamente o rei se despiu das suas vestes reais e se vestiu de pano de saco e sentou nas cinzas. Sinal de humilhação. Aleluia. Eu me maravilho quando eu lia essa palavra, essa passagem hoje, eu me maravilhei.
Aleluia. Na misericórdia de Deus, no favor de Deus, no tempo de Deus, na longanimidade de Deus e na reação do povo. Porque poderiam não crer, simplesmente não crer, mas temeram. Aleluia. Poderiam simplesmente dizer, mas quem é esse Deus? A gente vê tantos reis, mas quem é esse teu Deus? Poderiam simplesmente não crer. Mas imediatamente se renderam. Imediatamente se cobriram de pano de saco e cinza e iniciaram um jejum nacional. Aleluia. E receberam o favor de Deus. E o que o Espírito Santo quer ministrar para a igreja é o amor. O amor de Deus alcançou aquele povo. O amor de Deus alcançou aquelas pessoas que não sabiam discernir a mão direita da esquerda. Glórias a Deus. Que esse temor que caiu sobre o povo de Nínive, que é um temor vindo do Espírito Santo, só há temor, só há avivamento, só há arrependimento quando o Espírito Santo nos toca e nos faz olhar para nós mesmos e enxergar a nossa miséria. Esse povo, eu creio que olhou para si mesmo e disse, meu Deus, olha a minha miséria espiritual. Realmente, eu mereço a condenação desse Deus. Aleluia. Mas aí esse povo imediatamente se prostra diante do Deus vivo, em humilhação, humilhando a sua alma e o seu corpo. Apregoaram um jejum, então humilharam a sua alma e também o seu corpo, se vestindo de saco e sentando em cima das cinzas. Aleluia! E a minha oração nesta noite, aleluia, é para que o povo, esse povo era ímpio, esse povo não conhecia Deus, mas a minha oração tem sido, aleluia, eu caminho pelas ruas, pastor Odilon e pastor Iná, e eu olho e vejo um povo, pessoas, eternidades caminhando. Não sei se vocês são assim também. Eu vejo as pessoas, eu não vejo pessoas, eu vejo a eternidade. Aleluia! Aleluia! E o meu coração se entristece porque eu vejo uma eternidade caminhando para uma condenação. E eu ando pelas ruas vendo as eternidades, as almas que caminham para uma eternidade, orando no meu pensamento e pedindo, Espírito Santo, quebra cadeias. Amém. Espírito Santo, abre a visão. Espírito Santo, abra o entendimento. Eu fico na frente do colégio do meu filho e oro por cada criança que está lá. Aleluia. Eternidades. Cada criança que está lá é uma eternidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu vejo crianças caminhando para uma eternidade. Homens, mulheres caminhando para uma eternidade.
ímpios caminhando para uma eternidade, crentes caminhando para uma eternidade. Mas o que o Espírito Santo quer falar para a igreja nessa noite é: eu te amo tanto. Não olhe os teus pecados, não olhe os teus defeitos, não olhe os erros que você cometeu e que tem cometido, não olhe para a tua incredulidade, não olhe para a tua falta de entendimento, e estendo a minha misericórdia para você. Eu estendo o meu favor. Eu sou longânimo. Eu sou rico em misericórdia. Aleluia. Eu vejo pelos olhos espirituais Jesus olhando para a humanidade e dizendo: eu te amo tanto. Aleluia. Como a pastora Iná falou agora na palavra introdutória, as pessoas rejeitam o nome de Jesus. Aleluia. As pessoas falam em Deus, Deus te abençoe, Deus. As pessoas aceitam. Agora, se você falar Jesus, as pessoas já recuam. Aleluia. E Satanás tem trabalhado para tirar o nome de Jesus de cena. Jesus e o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Para quê? Porque é o Espírito Santo que vai abrir a visão espiritual do povo, tanto de ímpio quanto de crentes. Porque eu creio que esse povo aqui recebeu a visita do Espírito Santo para imediatamente se voltar ao arrependimento, se quebrantar. Eles se quebrantaram. É um povo que se quebrantou imediatamente na presença de Deus. Isso tem nome, isso é Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. E a minha oração nesta noite é para que o Espírito Santo visite vidas. Não só na nossa cidade de Sapiranga, mas no mundo inteiro. Para que os ímpios venham se render aos pés de Jesus. Para que o Espírito que age, aleluia, de resistência, há um espírito de resistência agindo na humanidade e dentro da igreja também, de resistência ao Espírito Santo, de resistência à verdade, de resistência à palavra que liberta. É verdade, Jesus. Aleluia. Então a minha oração nesta noite, o que o Espírito Santo quer ministrar com a igreja é: eu te amo tanto, tanto, e eu te quero porque eu te amo. Aleluia. Eu sou longânimo. Aleluia. E eu te alcanço o meu favor. Era para você ser destruído, mas eu te dou uma oportunidade. Eu te dou uma chance de arrependimento. Aleluia. Então, a minha oração agora nesta noite é para que nesta noite vidas sejam visitadas pelo Espírito Santo. Para que cadeias possam ser quebradas. Para que os espíritos malignos que agem cegando a visão, tirando o entendimento, que o espírito de incredulidade seja dissipado. Para que possam fazer como este povo, se render, para não ser destruído. Porque o povo que ouve a palavra, ouve os profetas, lê a palavra, não vive a palavra e não se quebranta, tem um caminho, o caminho da condenação. Mas hoje ainda há um advogado. Ainda há esperança, como o Senhor ministrou comigo essa semana. No inferno não há esperança. No inferno não há misericórdia.
No inferno só há lembranças das oportunidades que perdeu, de arrependimento, de se render, de se curvar. Deus aqui queria do povo o quê? Arrependimento. E o povo fez o quê? Se rendeu. Simplesmente se rendeu. Imagina o poder. Eu imagino, a palavra não fala, mas eu imagino, conhecendo a palavra, imagino o poder do Espírito Santo que desceu nacionalmente. Porque não foi 1, 2, 3, não foi metade, foi a nação inteira que se rendeu. Aleluia. Imagina o poder de Deus que não caiu naquele povo, o Espírito de Deus naquele povo, para que houvesse aquele quebrantamento imediato. Aleluia. Eu estou maravilhada nessa palavra, porque eu nunca tinha lido essa palavra e o Espírito Santo nunca tinha me revelado essa palavra como me revelou hoje. Aleluia. Vamos se pôr de pé, igreja. Vamos orar. Aleluia. Senhor Jesus, nessa noite nós nos colocamos aqui na Tua presença. E nós sabemos que a Tua presença está aqui, ela é palpável. Aleluia. E o Senhor disse que neste lugar há unção. Que neste lugar há unção. O Senhor falou conosco várias vezes que neste lugar aqui há unção. Unção de libertação, unção de cura, unção de avivamento, unção há neste lugar que emana do Teu trono. Glória a Deus. Então, nós oramos neste momento para que a unção que está aqui, que emana do Teu trono, alcance a igreja nesta noite. Alcance quem está nos ouvindo nas redondezas, nas vizinhanças, aonde o som deste microfone chegar. Aleluia. Nas redes sociais, onde estiver ou agora, neste momento, pessoas olhando esta live, assistindo este culto, nos presídios, aleluia, lá no ponto de prostituição, pessoas que estão se arrumando para ir para um centro de macumba, aleluia, pessoas que neste momento estão se prostrando diante de ídolos, de imagens de escultura, aleluia. Pessoas que estão prontas a se injetarem com drogas, a fumarem a sua maconha, a cheirarem a sua cocaína, aleluia. Pessoas que estão lá num leito de hospital, incrédulos, talvez até culpando a Deus pela sua situação. Pessoas que estão presas, encarceradas por algum crime que cometeram, ou até pessoas que estão lá presas injustamente. Aleluia. Eu te peço, Senhor, que esta unção de cura, de libertação, que esta unção de arrependimento que emana do Teu trono, que vem do Espírito Santo, adentre nesses ambientes aonde esta mensagem for chegar, seja agora ao vivo, seja posteriormente. Aleluia. Alcança vidas nesta noite. Espírito Santo traz o avivamento do arrependimento imediato. Porque o céu tem pressa. O céu tem pressa do arrependimento. Aleluia, porque cada dia alguém parte para a eternidade sem ter
chance de arrependimento. Por quê? Porque não deram ouvidos. Porque não houve quem pregasse a palavra. Porque não houve quem levasse a mensagem. Aleluia. Todos os dias, todos os momentos, todas as horas, alguém parte para a eternidade. Então o céu tem pressa do arrependimento. Como esse povo se prostrou diante da presença de Deus, imediatamente para se arrepender e se humilhar e reconhecer a sua miséria espiritual. A minha oração, Espírito Santo, é para que nesta noite vidas que ouvirem a tua palavra possam ser quebrantadas, que possam se derreter diante da mensagem poderosa, transformadora, remissora da cruz. Aleluia! E em nome de Jesus nós aqui declaramos nesta igreja salvação, libertação, cura, rendição, fardos pesados que estão sendo carregados, que fiquem hoje aos pés da cruz. E que haja Espírito Santo, arrependimento, não tardio, não arrependimento depois de muito questionar, depois de muito se justificar, mas arrependimento imediato. Assim eu oro, Deus da glória, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Entrego essas palavras em nome de Jesus. O pastor pediu para nós orar para encerrar o culto. Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui na tua casa. Prepara para nós um lindo amanhecer na tua presença. Guarde cada um de nós e que nós possamos ter uma semana abençoada na tua presença. Em nome de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Estamos despedidos em nome de Jesus.